Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira, 21 horas, Conecta Mais TV. É o momento dos nossos especialistas comunitários. Semana passada eu chamei assim e todo mundo gostou. Mas enfim, as pessoas que vêm até o nosso programa debater os principais assuntos ou aqueles que merecem uma reflexão e que foram fatos concretos ocorridos na semana passada. E hoje, com o apoio de Unimed Vale das Antas, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores, Arte Móveis e Supermercados Porta, eu tenho a honra de receber Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela UPF, em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária, advogada e residente na cidade de Nova Bassano. Eliana Cherry, doutora em Educação pela PUC, mestre em História do Brasil, também pela Pontifícia Universidade Católica, licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, na área de Humanidades do curso de História, professora da graduação, do mestrado e do doutorado em História da UX. Everson Marca, advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Direito Administrativo pela Uniamérica, empresário, sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas e atua no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Jair Mioto, professor, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ética e Filosofia pela UX, pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos em locais com privação de liberdade pelo Senai Faculdades, possui vínculo com a Escola de Formação Política da Unicinos, foi diretor do Instituto Tiradentes e atualmente vice-diretor também na mesma escola. Aposentado, professor? Não, esse de vice-diretor. Vice-diretor não mais. mais. Muito boa noite, senhoras noite. e senhores, é uma honra recebê-los. E o primeiro assunto da nossa pauta de hoje, ele vai de encontro à realidade de muitas famílias, de muitos servidores e de muitos conveniados a esse que hoje é chamado de IP Saúde, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Entre as várias transformações que teve nos últimos anos, acabou tendo agora uma autarquia chamada IP Saúde, que destina-se exclusivamente aos planos de saúde e os atendimentos médico-hospitalares daqueles que são conveniados ao Instituto de Previdência do Estado. E ele foi notificado na semana passada por mais de 40 hospitais do Rio Grande do Sul sobre rescisão de contrato, implicando na suspensão dos atendimentos conveniados. Na última semana, a FEOSul, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde, notificou o IP por dois motivos bem concretos. O atraso nos pagamentos dos serviços prestados por mais de 40 casas de saúde em todo o estado do Rio Grande do Sul. E 2, pela arbitrariedade na formação da tabela de preços repassadas aos hospitais, que, segundo as notificantes, foi elaborado de forma unilateral. O problema do IP Saúde é histórico, diversos governos, diversas ações, muitas omissões, e em 2022 o efeito prático é a ameaça de corte nos atendimentos dos conveniados aos hospitais. Na opinião da bancada, qual a alternativa viável para o usuário do IP Saúde, caso essa notificação surta seus efeitos e nós tenhamos aí uma suspensão dos atendimentos? E mais, existe alguma salvação para dar alguma viabilidade econômico-financeira ao IP Saúde, que há muito tempo se encontra nessa situação? Para abrir a rodada, professor Jair Mioto, que conhece de perto essa realidade do Instituto de Previdência do Estado. Então, boa noite a todos, meus colegas, a doutora Eliana, Karina, meu ex-colega Marca, né? Que agora, de repente, também não vai precisar do IP, né, Marca? Mas aí pega de dependente lá da esposa, mas segundo Marca, que falando o negócio aí para a filha do SUS, né? Mas eu estou pedindo a receita para ele, porque assim, ó, eu não consigo ser atendido nem por IP, e nem por médio. Até muito pouco tempo antes de acontecer esses fatos, né? Eu não conseguia consultar e não IP, porque a consulta é assim, ó, a doutora não atende IP,
mas se tu tem IP é R$ 200. Mas peraí só um pouquinho. A minha diferença é 20, não é R$ 200. Então, muitas vezes a gente se deslocava, né, para Passo Fundo, para Bento Gonçalves, para outras cidades, inclusive até Veranópolis, porque funcionava, mas infelizmente isso realmente agora acabou, né? Isso aí é um problema, essa questão do IP não é só um problema de nós, professores e funcionários públicos, isso é um problema que vai atingir a comunidade em cheio. Por quê? Quando as pessoas foram fazer um concurso público, uma das atrações para elas fazer o concurso público foi o plano de saúde, obviamente, né, pessoal? Se tu cair hoje num hospital e tu não tiver um plano de saúde, tu tá no pato. Ficar 2, 3 dias numa UTI, você saber se tu não tem que vender fora tudo que tu tem, mais um pouco, né? Então, o que que acontece ali no Instituto Tiradentes, né? As pessoas que servem a merenda, as pessoas da limpeza, são pessoas assalariadas. Inclusive, ficaram fora desse aumento de 33, alguma coisa, que segundo, eu acho que foi comentado há uma ou duas rodadas atrás, né? Essa farsa, essa mentira do governo do estado, né? Que agora eu vou explicar para vocês, o Marco está aqui do meu lado e vai me ajudar na questão do IP e também na questão do seu milkshake, né? Acontece o seguinte, qual é que foi o aumento que esse cara deu para nós, né? Sabe que os funcionários públicos, nós temos um triênio, né? E eu tinha R$ 800 de triênio, há 21 anos, são 7 triênios, né? E nenhum a mudança de classe, porque eu apresentei tudo, né? Matéria do jornal, tudo que tu pode imaginar na época, eu apresentei. Um dia cheguei lá na CRE e falei para ele, cara, pro coordenador, eu como diretor, quando eu participei muito mais que vocês, porque em todas as plenárias do Politécnico eu estava lá e você não estava. Não, mas aí o que vai acontecer? Vai mudar isso aí? Então nem veja para mim, deixa aí quietinho. 20 anos, 22, 23 anos está indo, nem por merecimento e nem por antiguidade eu fui avaliado, né? Então, o que que ele fez, cara? O básico, Marca, estava 1.260, né? Te lembra? Aí, de repente, o básico foi para 1.500 e lá se vai. Eu digo, tu viu? Eu nem tinha me flagrado, né? Tu viu? Aumentou o básico, né? Claro, mas tinha 800 de triênio, foi para 500 e lá se vai. Agora ele pegou o restante que sobrou ali dos triênios e puxou para cima. Entendeu? E deu mais uns troquinhos e está vendendo peixe que deu 33,6%. Acho que os contratos, até que não eram triênio, acabaram ganhando. Mas a grande maioria dos professores nomeados não ganharam, e principalmente os aposentados não ganharam, né? Então, voltando à questão do IP também, que a gente está falando, todos os governos tentaram fazer uma reforma, né? O Olívio Dutra começou com aquele problema lá das filhas dos militares, né? Tentou, mas acabou perdendo na justiça e voltou. Todo mundo fizeram. Não sei se foi no governo do Rigoto, eu sei que aumentou a Previdência, né? Isso aumentando a Previdência quer dizer que há uma diminuição de salários. Então, agora, qual é que vai ser a solução viável, né? Eu acredito que nós vamos ter que bancar de novo esse prejuízo aí, né? Porque qual é a forma que ele vai arrumar para fazer isso? Aumentar a Previdência, né? Aumentando a Previdência, eu acredito que nós vamos ter mais uma diminuição de salários, né? Porque a gente só veio baixando o salário, né? A gente está pagando a conta e assim por diante, né? Mas eu estava dizendo para vocês que quando as pessoas, essas domésticas que servem a merenda, que fazem a limpeza desses colégios, muitas, a grande maioria estão lá e dizem assim, não, eu estou aqui para manter meu plano de saúde. Porque muitas vezes elas pensam o que é um plano de saúde para o marido, para a família. Agora eu te pergunto qual é a atração de uma pessoa que ganha R$ 1.200 e não vai ter nem sequer mais uma consulta médica para os seus filhos ou para ela própria, né? Não vai ter. Então, por isso que eu digo que isso aí não é um problema somente dos funcionários. Isso vai refletir nos filhos de vocês que, de repente, não vão ter alguém lá para fazer a merenda ou para limpar a escola.
Quantas vezes na marca? Eu estava lá de noite, né, com uma touca ajudando a servir, porque não tinha. Então, você já não tinha agora, vocês imaginem agora o que vai acontecer. Mas o que eu penso que vai acontecer, na minha opinião, né, também não sou bruxo, não tenho uma varinha de condão aqui, que esse aumento nós vamos ter que absorver essa coisa aí, né? Vai ter que tirar da gente uma vez, ou você acredita que o governo federal vai estender o tapete? Da onde que vai sair para pagar isso aí? Não sei. Agora, quem sabe, depois o Marca também, que tem experiência como professor estadual, complementa. Ou sei lá quem é o da rodada aí. Eu vou intercalar um homem e uma mulher, que daí a gente faz Para não dar. Uma dialética. Karina Zolim Casagrande, a situação do IP no estado do Rio Grande do Sul, além de todo esse risco para os beneficiários e quem mais precisa dos seus atendimentos como os conveniados, consegue enxergar uma viabilidade É bem triste, que nem diz o Datena, é só no nosso, né? Eu acho que é só no nosso sempre, né? Vai acabar, e outra, né, além disso, vai demandar mais do serviço público, né? Já existe, a pessoa já tá pagando, acaba sendo um auxílio, né, para o SUS, enfim, essas pessoas elas têm uma outra forma de poder arcar com as despesas, acabando, e isso acaba sobrando mais, né, a saúde acaba tendo mais disponibilidade para as pessoas que não teriam condições em arcar com as suas despesas, né, mas o que vai acontecer é que cada vez mais as pessoas ou vai se reverter esse prejuízo, com certeza, né? Vai ter esse repasse para... E é o IP, e a maioria, a gente falava antes também, dos outros planos também, quem tem outros planos também enfrenta isso. Nas nossas pequenas cidades, a gente não tem médicos que atendem, é muito difícil o clínico geral, aí a gente vai para onde? Tu tá com alguma questão, uma gripe ou alguma questão, tu vai pro posto. É isso que eu coloco, né? Quando tu poderia estar sendo atendido pelo teu plano de saúde, tu tá tomando o lugar de uma outra pessoa que não tem essa possibilidade. Mas tu também tá sendo compelido a fazer isso, porque tu não vai sair de Nova Bassano e ir para Passo Fundo para ser atendido por um clínico geral, para um atendimento mais básico. Então, eu acho que é bem preocupante, e o IP, assim, era por muito tempo um plano, e um plano que a gente tinha orgulho, né, de ter. Eu sempre tive, quando minha mãe era professora, depois eu fui professora, e, assim, o atendimento sempre foi muito bom. A gente sempre, nas nossas pequenas cidades, sempre teve médicos, e de um tempo para cá a gente vai vendo isso. Cada vez mais descredenciamentos, cada vez menos atendimentos, cada vez as diferenças aumentando. Eu sei que a minha mãe sempre reclama que os exames por aqui sempre são muito caros, as diferenças são muito grandes, maiores do que em centros maiores, né? Então, isso acaba sendo uma situação bem complicada. E além dos profissionais específicos, professores, por exemplo, no Nova Bassano, os funcionários da prefeitura têm IP. Então, todos os funcionários da prefeitura são vinculados ao IP. Então, imagina o que é isso para uma cidade. Qualquer... Aqui em Nova Prata, nós temos um Instituto de Previdência próprio, né? Que eu já venho falando isso há muito tempo, eu acredito que não vai se sustentar por muito tempo. Aliás, todos os planos de previdência acabaram quebrando, né? Por isso que eu digo assim, se não trabalhar com medicina alopática, assim, por exemplo, medicina preventiva, não vai ter plano de saúde nenhum que vai sobreviver, entendeu? Porque, na realidade, o que acontece? Muitos lugares aí, por exemplo, certos postos de saúde, eles utilizam outras alternativas, como acupuntura, como ozônio, como autoimuterapia, entre outros lugares. Falando autoimuterapia, daqui a pouco alguém me pula aqui, né? Algum médico, porque faz mais de 15 anos que eu faço, né? Então, por isso que eu te digo o seguinte, eu faço porque a comprovação científica eu sinto e acompanho as pessoas que fazem, né? E tem muitos postos
E tem muitos outros recursos para poder trabalhar, a não ser com a medicina curativa, né? Porque assim, ó, nós temos que ter o secretário da saúde e não o secretário da doença. Hoje nós temos o secretário da doença, porque depois que a doença chega, não é mais o secretário da saúde, e sim o secretário da doença. Então está na hora de a gente começar a ter o secretário da saúde. Aí os planos de saúde, eu acredito que vão dar uma respirada, porque senão vai ter plano que vai sobreviver. É o que a gente comentava antes também. O contraponto, então sempre as histórias sempre têm dois lados, né? Não adianta a gente olhar, a gente olha para o nosso lado, para as coisas que a gente tem na nossa frente, mas olhando também pro lado do plano de saúde, tem ficado caro. A gente vê que cada vez mais tratamentos altíssimos de milhões, uma pessoa demanda 1 milhão. Claro, né, sem entrar em méritos de nada com relação a isso, com relação a tratamento e tudo mais. Mas ou é o plano ou é o público que vai bancar isso. Então, realmente tem ficado custoso. E às vezes a gente até se coloca que até seria bom, seria se a gente tivesse que pagar um pouquinho mais, mas ter o atendimento, às vezes até seria melhor do que a gente vê, a gente ter uma despesa e em contrapartida não ter retorno nenhum. Então, essa do pagar mais é o que eles vão tentar vender. É. Que é melhor tu pagar mais para manter. Essa aí tu pode ter certeza que vai acontecer. É alternativa, porque às vezes a gente compra porque a gente pensa, é melhor eu ter do que eu é uma questão bem complexa, né? Me veio agora a piada do karatê, né? Melhor o cara ter do que o cara não ter. Mas, enfim. Professor Everson Marca, a situação do IP Saúde e os dependentes e os conveniados. Isso que a Karina coloca é aquela situação. Eu vou pagar para ter aquela garantia de que eu vou conseguir o atendimento. E muitas vezes, IP eu não atendo. Esse convênio eu não atendo, esse convênio eu não atendo. E aí, ou se é por esse convênio, aqui 3 meses. Não é por esse aqui, a tua agendinha é essa outra. Então, essa situação também acaba sendo corriqueira. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, Jair, Karine, professora, Eliana, Thiago, e os ouvintes também desse programa importante aqui da nossa comunidade, que traz debate, né, sobre assuntos do nosso cotidiano. Sobre essa questão do IP, eu tenho algumas questões que eu acho que complementam, né, o que vocês já falaram. Né? A primeira delas é nós entendermos como é que é feito esse fundo de saúde. Né? Porque o plano de saúde é um fundo de saúde, né? E como que ele é montado, né, a questão orçamentária. Todo funcionário público contribui 3,1%. Nós contribuímos. Eu contribuía enquanto era professor, até 15, 20 dias atrás. E o governo, em contrapartida, também contribui. É a mesma coisa que acontece nas empresas. Né? O Vipal tem aí a Unimed, né? Deve ter um desconto no salário de tanto e a empresa contribui com tanto. Né? É assim que se constitui esse fundo. Só que, o que acontece? Embora, em que pese, diga que o IP há muitos anos tem problema, o IP Saúde não era problema. Né? Nós temos problema na Previdência. O IP Saúde ele era superavitário até algum tempo atrás. O que ocorre? De um tempo para cá, né, em função da diminuição cada vez maior da massa salarial, né, por quê? Porque não há aumento de salário, né, do funcionalismo público. Não há aumento de salário. Só que as despesas médicas, elas aumentam. Como você não aumenta o salário, você não aumenta a base você não aumenta a contribuição. Ela fica estagnada. Né? Tanto a do funcionalismo, quanto a do funcionário, quanto a do patronal, no caso do governo. Então esse é o déficit. Né? Nós estamos com um problema de caixa em função de que, há algum tempo, os últimos governos não vêm aumentando o salário. Né? E aí nós estamos aí com salários cada vez mais miseráveis. Esta é a realidade do funcionalismo público estadual. Né? Primeiro. Segundo detalhe, o governo não tem, embora ele tenha que contribuir 3,1%,
né, para esse fundo de saúde, ele não tem feito isso, não tem feito os repasses adequadamente. Ele tem atrasado os repasses. E quando ele atrasa, por óbvio que, né, os atrasos acontecem aqui na ponta, no serviço. E aí nós estamos vendo, já há algum tempo, o descredenciamento e agora, né, essa questão dos hospitais, que tá na pauta aí, né, deles também notificarem o IP de que não mais atenderiam, né. O Jair falou de uma consequência, né, disso tudo, que é, daqui um pouquinho, aquilo que era atrativo, né, de você estar no serviço público estadual porque você tinha o IP, deixa de ser atrativo, porque pelo salário não é atrativo, então você vai trabalhar em outro lugar, né? Então você ainda ficava porque tem o IP, né? Agora, se não tem o IP não funciona adequadamente, então não tem mais nenhuma atração. Então esse é um problema, né, que você vai tendo cada vez mais as pessoas desistindo, né, do trabalho público. Mas tem uma outra questão, né, que isso deve ser motivo de conscientização de todos, não é só do funcionalismo público e de seus familiares ou seus dependentes, né? Quando eu deixo, né, de recorrer ao meu plano de saúde, onde é que eu vou? Eu vou buscar o SUS, como você disse. Então eu vou competir com aquelas pessoas, né, que hoje o SUS já está com sobrecarga de atendimento, certamente essa sobrecarga vai aumentar, né? Então nós estamos vivenciando uma situação, né, que vai acabar em problema ainda maior, problema social, que não vai atingir só o funcionalismo público, vai atingir a toda a comunidade. Por que nós temos essa situação? Isso é um projeto de governo, eu diria, né? Esse é um projeto de governo, né? O governo quer, ao sucatear o nosso IP, né, ao torná-lo inapto, sei lá, né, começa uma pressão para vamos privatizar para plano de saúde privado ou vamos, sei lá o que vai acontecer, né? Mas o Estado se retira, né, porque é isso que eles estão. Então vamos sucatear isso, vamos provar que isso não funciona, né? E aí a gente sai desse negócio e deixa para outros tocar, porque nós, né, nós Estado, nos conformamos que somos incompetentes para a gestão de um plano de saúde. Esta é a realidade. Então é um plano de governo, dos últimos governos, de sucatear esse nosso IP, esse nosso plano de saúde para, enfim, acabar com ele. Esse é o que eu imagino no futuro, né? O contrário disso é você voltar a valorizar o funcionalismo público. No momento que você der aumento de salário, automaticamente esse aumento de salário também repercute na previdência, no plano de saúde, né? Vai ter aumento ali, diminui o déficit, né? Enfim, uma das coisas. Professor Haveria Eliana, tantas outras, né? Mas, haveriam tantas outras, mas o professor sintetizou muito E os bem. postos, né? Onde é que vai arrumar médico para atender essa galera? Professora Eliana, como é bem que colocado. enxerga esse desafio da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul? Só para título de contribuição, né, porque eu concordo plenamente com os colegas de bancada. Também boa noite, né? Todo Eu saio mundo. sempre atropelando. Quem está em vocês me dão boa casa noite. também, né? Nessa linha que o Marca estava explanando, isso acontece com todos os serviços, né, sociais, que deveriam ter o Estado como protagonista. No entanto, a gente vem nas últimas décadas numa política neoliberal, onde um dos critérios é, sim, o sucateamento daquilo que é público e o oferecimento disso para o privado, né? Alguns concordam com isso, outros não, mas esta é a realidade. Eu lembro e concordo plenamente, professor Jair, com o atrativo do IP para muitas pessoas, não apenas professores, né, se tornarem servidores públicos. E também recordo quando as pessoas dizem, eu tenho IP. Então, isso significava um tratamento diferenciado na sociedade, né? Qual é a tua função? Eu sou professora estadual. Não é? Todo esse processo, em síntese, ele vem se caracterizando justamente pela
política neoliberal, privatista, né? E de desacreditar a educação e o serviço público como um todo, né? Acredito que o IP não tem vida longa, todos os institutos de previdência, que antes de começar o programa falávamos, todos os planos de saúde estão em crise, né? Seja Unimed, seja o Círculo de Caxias, não é? E isso também é outra contribuição. O custo da saúde é um custo muito alto, né? Os equipamentos, a própria formação das pessoas. Mas também aí outra questão que eu quero deixar em aberto é a administração desses institutos. Se há um projeto maior, né, de desmonte do serviço público, isso não é de agora, né? Isso já vem das últimas décadas, e a gente tem sim, né, professor Marca, percebido nas últimas gestões, principalmente a nível de Estado, um processo muito grande de descrédito do que é do governo estadual. Então, vendas, sucateamento, retirada de poder de determinados setores. E quem sofre com isso? Não é só o SUS, né? Porque o SUS é um programa muito bom, interessantíssimo. O que seria da sociedade brasileira sem o SUS no Covid? Né? Sem o programa de governo federal anterior com as ambulâncias do SUS, não é? Então, a gente tem que estar percebendo uma série de nuances nisso, né? O custo da saúde, o custo que é curativa, que não é preventiva, isso é proposital, né? Que assim seja, né? Proposital. É bem proposital, né? Veja, dá para entrar numa série de questões, né? Alimentação, uma série de outras laboratórios, relações que estão aí estabelecidas numa sociedade que prima pelo capital. Acredito que sim, vai recair sobre a contribuição do funcionalismo. Mas aí pensar nas gestões anteriores também do IP, que deixaram a chegar a esse momento, né, de 40 instituições hospitalares, assim, não queremos mais. Como é que pôde atrasar tanto? 1, 2, tudo bem, mas 40 é complicado. 40 no 40 as maiores hospitais. do estado, né? São instituições. Santas Casas, Passo que sempre Fundo, os dois hospitais tiveram maiores. uma característica mais coletiva, mais comunitária, né? Isso vem de muito tempo. Infelizmente, acredito que é assim, como os neoliberais dizem, né? A interferência menor do Estado na sociedade abre o caminho para os empreendedores liberais, né? E quem sofre somos nós. Mas a interferência do Estado, eu fico às vezes me perguntando, aliás, me pergunto todo dia, né? Porque agora, fim de abril, eu tenho uma conta enorme lá com o Léo, né? Porque não basta todos os meses ele me morder, agora ele quer bastante. Aí eu pergunto assim, 2 planos de saúde, pago, não funciona. Pago o IPVA do meu carro. E aí sou assaltado numa cancela de pedágio na entrada, que esse dinheiro devia ser proposto. Mais os impostos, mais... Eu não sei, cara, nós temos que pagar imposto para quem? Eu digo para as pessoas aí que defendem esses estados liberal, privatista, eu quero saber, então, para que nós pagamos imposto se não tem retorno? Que eles defendem a privatização? Então, quem defende a privatização, que pague imposto e depois não tenha retorno, porque eu pago imposto demais e não usufruo nada. Nem SUS, nem os planos de saúde, nem o IPVA que eu pago do meu carro, eu não usufruo nada. E aí, a gente paga imposto para quê? Se não tem retorno do Estado de bem-estar social. Muito bem, debates da atualidade, a questão tributária e o reverso na prestação do serviço, que sempre encontra um descompasso. Somos um dos países que possui a maior carga tributária no mundo. E a arrecadação também. E o sistema tributário extremamente complexo, que causa até uma perplexidade nos estrangeiros quando eles tentam ingressar no Brasil para desenvolver uma atividade econômica. Mas isso é uma herança, professora, lá do João das Regras em Portugal, né? Ele já escreveu o reino português dessa forma e a gente herda isso. Um abraço para Magali Estela, para Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Vera Nazari, falando dos professores aqui, colega também, dizendo...
né, que estão acompanhando, a Elza Pagnoncelli, que também está aqui mandando seu recado pelo YouTube. E nós vamos, no adiantar da hora, para o segundo assunto dessa noite, que também tem a ver com o seu dia a dia e também pode ter implicações para todos os municípios. Tivemos recentemente a notícia de que o governo federal, através de uma medida provisória, baixou a alíquota do IPI, né? O imposto sobre a propriedade, o imposto sobre os produtos industrializados. E aí isso acaba gerando um efeito cascata, né? Toda a linha branca, por exemplo, a geladeira, o fogão, tudo isso acaba baixando, o preço dos carros acaba reduzindo, enfim, uma situação para estimular o consumo e baixar os preços. Tudo muito bom, tudo muito bem, até que a FAMURS, aqui no Rio Grande do Sul, e a Confederação Nacional dos Municípios, em nível federal, repudiaram a medida e disseram que essa atitude tributária vai ter efeitos nefastos nos orçamentos dos municípios para o ano que vem e também para 2024, porque o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, compõe a cesta de impostos compartilhados pelas administrações municipais, estaduais e federais, sendo parte importante do famoso FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Tem muito prefeito aí que se socorre no FPM, se não fosse ele, as finanças ficavam bastante comprometidas. E essa redução pode causar desequilíbrio no orçamento. Na opinião da bancada, como é que a gente traduz esse dilema? Linha branca e produtos industrializados mais baratos para o consumidor, porém, um risco para o orçamento dos municípios. Professor Everson Marca, que já passou pela administração municipal, como é que enxerga essa situação dicotômica? No primeiro momento, né, a gente observa que a notícia ela deveria, né, e é positiva, quando você coloca a possibilidade de diminuição de imposto, né, para você desenvolver a economia. Porém, né, o que ocorre? A grande maioria dos municípios, eles fazem uma ginástica extraordinária para fechar o ano, né, e pagar todas as contas. Quando o governo federal propõe essa diminuição da alíquota, ele deveria, assim, estabelecer uma relação de conversa com os municípios, especialmente com os estados e com os municípios. Afinal, o pacto federativo é isso, né? Você pactuar conjuntamente receitas e despesas também. Ocorre que os municípios assumem, né, muitas despesas e eles não têm como diminuir as despesas. Vamos ver a nossa paróquia aqui. Né? No momento em que você resolve não contratar funcionário público, é só nós acompanharmos as redes sociais nos últimos tempos, né? Quanto o pessoal reverbera por serviço de toda a ordem que está faltando na cidade. Né? Por que está faltando? Porque não tem servidor, né? Não tem serviço público contratado para fazer aquilo. Então, fatalmente, né, isso vai gerar problemas aqui na ponta, porque o pessoal sempre diz, botam muito dinheiro fora, não sei o que, tem desperdício. Gente, o orçamento ele é medido, né? Há muito pouca ginástica ali para você imaginar que você vai desperdiçar dinheiro. Você tem que aproveitar o máximo possível o dinheiro que está disponível para a tua secretaria, para a tua pasta, para aquele programa, né? E muitas vezes você não dá conta, né? Essa diminuição de alíquota vai repercutir aqui no município com a diminuição de serviço público. Essa é a questão. Né? Porque no final do ano o prefeito vai ter que fechar a conta. Porque ele não tem, como tem o governo federal, a possibilidade de emitir títulos da dívida e captar dinheiro. Né? De onde é que vem o dinheiro do município, né? Para sustentar suas políticas públicas, as despesas correntes, pagamento de funcionalismo, né? E que recebe mal, né? Invariavelmente recebe mal também o funcionalismo público municipal. Né? De onde é que sai esse dinheiro? Vem desse imposto. O município não tem, né, sob seu poder, que a União tem, a União pode,
né? Tá faltando dinheiro no caixa, emite lá títulos da dívida, capta dinheiro, engorda o caixa e tu consegue continuar girando, né? Mas o município não tem essa mágica, então o que vai acontecer? Certamente, né, os prefeitos, para fechar as contas no final do ano, vão ter que cortar serviço, né? E aí, se hoje o pessoal está gritando porque falta serviço público na cidade adequado, eu imagino ano que vem, com menos dinheiro. E tudo subindo, e as despesas crescentes, né? Essas são... Então me parece que falta, no momento em que se propôs, né, essa medida, eu acho que poderiam talvez ter outras medidas econômicas, né, para movimentar a nossa economia, mas faltou ou criar uma compensação para os municípios, especialmente, né, ou rediscutir, né? Isso, da forma como foi, assim, de cima para baixo, sempre é ruim, né? E causa essa grita dos prefeitos, das federações, da nossa CNM, né, contra isso. O que eu disse, o que podia ser positivo já, né, na primeira curva já se viu que não é tão bom assim. O importante é a gente dizer que esse manifesto não partiu de nenhum partido, de nenhuma bancada. É a FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e a Confederação Nacional dos Municípios que ergueu essa nota de repúdio. Eu me recordo agora, o professor estava falando em alguns estudos sobre tributação e pacto federativo, Ives Gandra Martins, um dos maiores advogados e juristas do país, disse que durante a Constituinte de 88, o pacto federativo e a tributação foi uma questão feita a olhos fechados, né? Nas várias comissões que se formaram na Constituinte, a tributação e o pacto federativo foi aquela coisa meio passada e o anteprojeto foi alterado e na noite antes da promulgação uma outra alteração ocorreu. Por isso que a União capta para si o grosso dos impostos e leva tudo isso ao governo central. E depois, a conta gotas, nós, nos estados e nos municípios, recebemos, né, conforme a boa vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Professora Eliana Cherry, como é que enxerga esta situação dicotômica? Eu gostei dessa palavra. Tá bonita a palavra. Tá bonita. Eu enxergo essa questão muito associada ao contexto de um ano eleitoral. Na medida em que, embora isso já tenha ocorrido em outros governos, né, na medida em que acena a um setor produtivo, né, que é o setor, sobretudo, da grande indústria, né, menor arrecadação, tu não estás favorecendo aquele pequeno produtor rural, da agricultura familiar. Está favorecendo alguém que está ali. Já não temos, e não vai passar tão cedo, a tributação sobre fortunas, que é uma discussão antiguíssima, né? Não vai passar. Na sociedade brasileira. Por que eu associo com o ano eleitoral, né? Todo mundo sabe que a gente está vivendo um período extremamente conturbado, nacional e internacionalmente, e é um ano de eleições. Se houverem, né? Que acredito que sim, que democraticamente a gente consiga ter um processo eleitoral sem grandes transtornos. Quando o governo federal acena com isso, o que ele está acenando? Aos seus pares. Aqueles que estão o apoiando, invariavelmente. E é também sobre isso que essas pessoas estão dizendo, olha, não é bem assim, não é? Vai diminuir a arrecadação dos municípios. Mas a questão é, por que não há uma diminuição de tributação sobre produtos que, num período de crise econômica, alimentar, climática que nós estamos vivendo, aí sim atingiria a população? Agora, linha branca, quem é que está podendo, quem é que está querendo comprar produtos da linha branca com tudo que está acontecendo? É um grupo minoritário. De novo, desculpem assim, a teimosia no termo, isso faz parte de um projeto de governo, num ano eleitoral. E quando a gente tem
um governo federal que, historicamente, fica com a maior parte da arrecadação, isso remete muito lá à política do café com leite na Primeira República, certos historiadores, né? Aqueles que me apoiam, eu vou dar um jeitinho de auxiliar. Aqueles que não me apoiam, eu vou prejudicar. Essa é a questão. Podia ser uma diminuição tributária sobre alimentos, não sobre a linha branca. Muito bem. Eu ia passar a palavra para a Karina, mas o professor quer falar? Mas tu sabe, professor, eu vou chamar de doutora, né? Porque chama de doutor tanta gente aí que é bacharel, precisa, então não hoje precisa. temos que chamar de doutora, né? Pelo menos Professora pelo menos é professora sempre. Doutora é Isso professora, não- né? não- Mas assim, sabe as tuas palavras, porque eu ia falar justamente isso aí. Eu ia dizer assim, qual é a preocupação hoje em ter uma geladeira se não tem nada para pôr dentro? É que eu estava dizendo para os caras ali, outro dia nós estava conversando, né? Digo, olha que esse governo, cara, ele poderia ter ganhado uma eleição fácil. Eu nunca vi coisa tão fácil para ganhar uma eleição, né? Porque assim, ó, apesar da situação que está ali fora, que a gente tem que ouvir todo dia que a economia está boa, que agora a gasolina está bom a R$ 8, que a carne está bom. Eu tenho que ouvir todo dia. E que não compra a carne é porque não trabalha. E que se fosse o seguinte, cortar lenha e cortar grama teria serviço para os 15 milhões. Aí tu vê os caras voltar do trabalho que ganham 15, 20 mil, estão lá cortando lenha e cortando grama para não empregar um cara que está na rua. Se a gente dependesse dessas pessoas para empregar, tu imagina, né? É que eu dizia para os caras, é que nem tu ouvi você falando outro dia, assim, você não conhece, você não lê, não conhece o Brasil, né? Eu conheço praticamente, já falei isso nesse programa, todas as favelas. Eu vou nas favelas. Eu, quando viajo, eu não vou ali na Bahia, no Morro de São Paulo, ali nos lugares. Eu já fui lá em festinha, na favela, lá em Salvador. Fui na Rocinha, andei por todas, perguntar para mim, né? Ali, a esperança é essas pessoas aí. Porque os caras me mandavam foto de uma passeata de moto de 1.000 cilindrada e eu digo assim, escuta, como é que tu chega lá numa favela com uma moto de 1.500 cilindrada e vai dizer, escuta, moço, aqui pode virar uma Cuba. Ele vai te responder, eu já estou uma Cuba aqui há muito tempo, aqui em casa, nós estamos virando uma Cuba, uma Venezuela. Tem que se preocupar com o Brasil, pessoal, não temos que se preocupar com Venezuela, com a Argentina. Aliás, isso aí são muito pequenininhas para a gente se preocupar, porque isso aí são uma província perto do Brasil. Nós vivemos no país mais rico do mundo, celeiro do mundo, e nós querer se igualar à Venezuela. Aliás, a nossa preocupação é com aqui. Para nós não, de repente, estar no mesmo caminho que a Venezuela. Então, assim, eu estava viajando, fui viajar lá para o Nordeste, eu fui ver a obra da transposição lá, do homem que inaugurou. Os caras disseram que ele nem foi inaugurar, né? Porque se tivesse ido lá, ele ia sair correndo, né? E quanto? Lá tem a marca, tem o teu tocaio lá, a marca da obra, onde é que foi, porque tu sabe que, óbvio, tu vê a marca, né? E é onde é que foi feita a transposição do Rio São Francisco. Cara, assim, o que tu encontra ali em Petrolina, por exemplo? Cara, é só brique de móveis, geladeira, máquina. Olha, se cada 20 metros não tem uma, não tem mais. Então, assim, hoje, pessoal, desculpa a minha opinião, aqui é a minha opinião, né? Hoje nunca esteve tão barato a linha branca das pessoas adquirir. Porque se tu for comprar aí uma geladeira num brick, não precisa comprar uma de 3, 4 portas, umas que apita, que assobia, etc e tal. Com uma prestação de 60, 70 reais, tu traz uma geladeira de casa. Agora com 60 reais tu traz 1 quilo de carne, cara. Então, assim, a ideia até foi boa. Como você disse, já foi copiado dos governos anteriores, numa economia era a oitava do mundo, a oitava economia do mundo, era 5% de emprego, poderia fazer esse ajuste, que nem o Marca diz, os prefeitos estão reclamando e com certeza vão reclamar. Como não sei como é que o governo do estado não reclama agora, que com aumento a gasolina eles estão recolhendo um monte, né? Mas deixa o IP desse jeito, né? Por isso que eu estou dizendo o seguinte, o que devia ser feito era isentar imposto de alimentos e não de armas, porque os impostos das armas foram isentados, né? Porque as pessoas precisam de alimento, de carne, de feijão. Não é luxo comer carne. Hoje um trabalhador que passou 8 horas na rua trabalhando, será que não tem o privilégio de fazer um churrasquinho de semana?
E outra coisa, né? Esperem agora, que nem você está falando, onde vai o preço do frango, do porco, do óleo de soja. Então a necessidade estaria ali, subsidiar a comida para essa gente, e não a linha branca. No meu ponto de vista, eu acho que não é necessário. Alguém pode estar dizendo, escutando, você nunca está contente de nada, agora uma coisa não dá, outra não. Já foi feito, claro, em outros governos. É uma boa, não vamos dizer que é ruim, mas eu acho que teria coisas mais prioritárias, né, professora? Mas vamos falar baixinho para não pegar a ideia. Karina, como é que tu enxerga essa situação? Depois corta no fim do ano de novo. A redução do IPI e o caixa das prefeituras. As prefeituras chiaram também no caso dos professores, né? Então foi a mesma questão. O piso foi a mesma choradeira. Então, né, é sempre complicado, porque é uma determinação que vem de cima e que afeta alguém que não participou, né? Então, isso sempre acaba interferindo e a gente já... parece que é um reprise, só que com outro foco. Além de não ter a isenção nos alimentos, a gente tem que pensar que o Estado não tem poupança. Então, não tendo poupança, esse imposto vai ter que ir para outro lugar. Então, provavelmente, eu também partilho do que os colegas falaram, são itens que não é toda a população que vai adquirir. Ele pega uma fatia da população. Geralmente, pessoas com mais poder aquisitivo. Né? A geladeira, o fogão, toda essa questão, né, de produtos, são produtos novos. E então, além de não estar beneficiando no sentido da questão do imposto estar sendo reduzido nesses produtos, provavelmente ele vai ser repassado em outros, talvez de maior essencialidade. Então a gente não sabe aonde vai cair, porque sempre quando há a redução de imposto, a gente sabe que essa questão vai ter que ser, vai recair em alguma outra coisa. Bem colocado. E, então a gente não vai perceber, porque a gente nunca percebe, né, aonde foi parar, mas vai voltar nesse sentido aí. Então a gente, de novo, vai pagar a conta. Bem colocado. Onde é que vão tirar, né? Estica, puxa e empurra, e no final o brasileiro sempre acaba tendo um boleto a mais para pagar. Mandando um abraço para a dona Terecúnico e a dona Salete Zalamena Anzolin, que estão nos acompanhando pelo Facebook, e também quem está no YouTube. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, o polêmico bloqueio dos serviços do Telegram e outras situações adjacentes a esse fato da sexta-feira. Aqui no Ponto a Ponto, a gente debate no tempo da notícia. Eu volto em 2 minutos. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pergunta aí, cara, eu não sei como é que o Marca aguenta. Muito bem, Sobrou voltamos umas aí ao pro Marca vivo. aí que eu E teria o professor levantado. Everson Marca vai, né, aguentar esse próximo assunto que também é bastante Tu foi polêmico. seminarista. Pegou aquele Tem da uma Corsã paciência lá. de pau. Pegou aquele da Corsã, pegou lindo. Muito bem, estamos ao vivo e o professor Jair ansioso por assuntos aí que virão nas próximas semanas. Mas um dos fatos que dominou a sexta-feira e o final de semana de diversos meios de comunicação, sejam eles televisionados ou não, foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que na sexta de tarde determinou o bloqueio do Telegram em todo o Brasil. A situação veio a partir do inquérito das fake news presidido pelo ministro Moraes e na tarde da última sexta a determinação judicial para que o aplicativo fosse bloqueado em todo o território brasileiro. Segundo as informações recebidas na última hora, né, houve aí o cumprimento por parte do Telegram das determinações da Justiça brasileira e esse bloqueio foi revogado, muito antes de surtir seus efeitos. Porém, contudo, todavia, fato posto, com a opinião da bancada, é correto o bloqueio de um aplicativo de mensagens utilizado por milhões de brasileiros para se comunicarem entre si e utilizado também mundo afora? Por mais legitimado que esteja o inquérito das fake news no âmbito do STF, o bloqueio de um aplicativo para um país inteiro de troca de mensagens não soa uma atitude autoritária demais? Karina Anzolin Casagrande, teve seu Telegram bloqueado também? Não faço uso, mas não tive esse problema. Mas é complicado, é uma situação complicada, porque vão abrindo os precedentes, né? Os motivos, enfim, do ministro, ele colocou as suas questões, mas a liberdade de expressão, tanto na comunicação quanto nas artes, na música, no cinema, foi uma luta muito grande. Eu acredito que a ditadura existiu, né? Então foram lutas, foram tempos muito complicados, aqueles onde se tinha a repressão na força. A gente não pode deixar, embora independente o lado, eu entenda talvez que as pessoas que o ministro quis atacar, de fato mereçam, independente de qualquer coisa, eu acredito que isso pode abrir um precedente para que a pouco a gente, qualquer pessoa, ser prejudicado. E aí coloca um contraponto que na mesma semana aconteceu para os dois lados. Acho que esse bloqueio do Telegram ele foi mais para um lado da direita, uma perseguição mais questão assim de fatos da direita. E aí a gente teve a retirada de um filme do Danilo Gentili das plataformas de streaming, que aí foi um ataque da direita pelas críticas, enfim, que o Danilo Gentili tem feito ao governo. Então, eu acho, assim, que de qualquer forma, existem os meios particulares para a lei tem a forma de chegar nas pessoas que estão sendo
que estão cometendo um crime ou que estão atacando as pessoas, a honra, enfim, a lei já tem essas determinações. É complicado penalizar toda uma sociedade, inclusive houveram várias manifestações que o Telegram estava sendo muito utilizado agora com a questão da guerra. Os jornalistas estavam recebendo informações, porque ele tem uma possibilidade, eu não uso, enfim, mas diz que tem uma possibilidade de transmissão de dados muito mais rápida e eficiente, enfim. Então, eu acho um pouco temeroso, independente de qualquer coisa, porque pode acabar futuramente tendo algumas implicações mais graves, e a gente vai se acostumando, é sempre aquela coisinha. É devagar. É devagar, é um milico na rua, aí depois já só não fala isso, não fala aquilo. E quando a gente vê, a gente tá preso. Então, acho um pouco, ainda mais quando a gente fala em pessoas tão poderosas como os ministros do STF, porque eles não precisam disparar um tiro sequer, né? Eles ali na canetada e tá tudo resolvido. Então, eu tenho um pouco de receio com isso. Só para o nosso telespectador, a nossa bancada ter uma noção, quais foram os países que bloquearam o uso do Telegram? China, Cuba, Rússia, Belarus, Bahrein, Irã e Tailândia. Não dá para dizer que esses países sejam um exemplo de democracia, né? Posta assim como nós temos um Estado democrático de direito, mas baniram o Telegram, cada um com a sua alegação devida por alguma situação, mas fizeram esse banimento aos moldes como foi determinado na última sexta-feira e depois revogado. Talvez porque o Telegram cumpriu com a ordem judicial ou talvez porque a repercussão foi extremamente negativa. Professora Eliana Cherry, como é que enxerga um bloqueio de um aplicativo de mensagens? Eu concordo com a Karina no sentido de que isso abre, sim, possibilidades para novas ações, né? Também discordo do que tu falaste, porque a gente há muito tempo não é um país democrático, não é? Pelo menos totalmente. na Constituição. Bom, lá no 88, né? Isso ficou bastante claro. Bom, abre sim um precedente, né, para novas atitudes que estão correndo por aí. Na sociedade como um todo, né? Seja nas escolas, nas instituições, na rua, as pessoas estão sofrendo essa pressão da censura. Por outro lado, né, até onde eu acompanhei, o Telegram ele não estava informando o que o governo, o Supremo, né, vinha exigindo, inclusive com ninguém respondendo pelo Telegram no Brasil. Isso também é perigoso porque nós, embora estejamos numa sociedade que mescla a modernidade com uma sociedade líquida, há limites, né? Eu não sou especialista em comunicações, mas se tu está instalado em algum país, tu também tem que seguir as normas deste país. Então, são dois pesos bem conflituosos, né? De um lado, o perigo de se acentuar essa censura, essas sanções, né, sobre a sociedade brasileira, sobre a fala. Quantas e quantas denúncias nós já temos de professores que estão sendo xingados, tem que responder, ainda mais depois daquela invenção da escola sem partido, né? Que estavam querendo aí defender, inclusive alguns pratenses defendem a escola sem partido. Então, isso é extremamente perigoso. Também temos que analisar até onde vai a liberdade de expressão, né? Eu sou colorada, né? Mas eu não compactuo com a atitude daquele torcedor que se estressou com o resultado do jogo e jogou o celular e atingiu o jogador. Ele se expressou mal sem estar com uma atitude cidadã. Então, se por um lado a gente corre o risco do acirramento de censura para mais do que a gente está vivendo, nós também temos que ter em mente que há limites, né? A sociedade não é só líquida, sim. A sociedade tem normas, sim, né? E essas normas, elas dizem respeito
para que a gente viva mais ou menos em sociedade, né? Então, são duas questões, assim, muito, muito delicadas. Quando tu traz, assim, a relação de países, né, onde ele foi suspenso, bloqueado, isso já aconteceu com o Facebook também, né? Isso já aconteceu com várias redes sociais. No entanto, também quero trazer aqui a provocação de que existe uma diferença entre informação e conhecimento, não é? Já falei isso algumas vezes aqui. A informação é o dado posto. O conhecimento sobre esse dado posto exige uma série de habilidades, de competências, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. O Telegram, embora ele traga informações, ele não é um portador de conhecimento, assim como não é o Face, que é outra discussão, não sei se eu me fiz clara, né? Para além da proibição. E além da comunicação, tem outras formas. Né? E a gente Mas não sabe uma, que... né? Esse que é o problema. A gente não pode deixar que o STF defina quais vão ser as formas de comunicação que a gente vai poder usar. Eu acho que isso é perigoso, né? Mas eu concordo. Eu confesso que eu não sei se a medida foi contra o Telegram ou se foi contra o fato de as pessoas não se responsabilizarem pelo Telegram, não assumirem... Acho que foi mais nesse ponto, porque né? depois reverteu, né? Por isso que já é mais perigoso ainda essa discussão, né, no meu entendimento. Na real, o que estava fazendo? Ele estava ocultando, né? Informações, o Alexandre Moraes dados... pediu o CPF e o e-mail da pessoa. Isso. E aí ele E essa denúncia que ele recebeu não foi o Alexandre de Moraes, foi a Polícia Federal que mandou para ele. A mesma coisa o juiz, quando tem uma certa determinação, ele pega o inquérito policial e determina. Agora, para que tu tá usando isso aí? É só tu ser vítima, por exemplo, de um fake news para ver o que acontece. Tu imagina, só dar um exemplo ali, aqueles fake news que os caras recebem um bombardeio de manhã cedo inteiro, assim, né? Imagina a pessoa que está sendo a vítima do outro lado, pessoal. Ou as Então vocês acham que ofertando muitas vezes a mídia ajuda ou atrapalha? Por exemplo, a mídia tinha, o que acontece hoje? Hoje a mídia é tendenciosa, você sabe que eles publicam conforme eles recebem. Entendeu? Hoje, para escutar um jornal, ou ler um jornal, ou qualquer coisa, tem que ter um preparo monstro. Porque muita gente pega aqueles fake news e aquele jornal como uma verdade absoluta e reproduzem. Eu sei que quando tu manda alguma coisa para um cara, uma coisa séria, com fontes verídicas do coisa, daqui a pouco vem um bombardeio de fake news um atrás do outro para rebater o que tu colocou. E os cortes, né, são perigosos. E de pessoas, às vezes eu pergunto... Faz um corte e aí aquilo vira... a pessoa só lê a manchete. Professor, às vezes eu pergunto seguidamente aí pra gente... Escuta, tu é maldoso ou tu é ingênuo? Não tem explicação. Porque eles vêm com umas coisas assim que não tem condições. Eu não sei se tu viu, Marca. Aquela da lancha do filho do Lula, botando 20 mililitros de óleo de... Pessoal, mas onde que isso... Se existir essa lancha aí, vamos fazer para existir essa lancha, ela deve estar uns 50 metros soterrada e guardada. Principalmente numa época dessa. Aí o cara lá no iate, tá? Com a mulher lá em Angra do Reis, ainda escrito assim, ó, no iate, Lula. Cara, mas será que os caras não iam ver que isso... O cara... Bom, aí tem que pegar o cara e mandar matar, se o cara... Geralmente foi fazer um turnê e ainda escrito lá, né, cara? E o pior é que eles te mandam isso aí, eu digo, não. Eu concordo, eu acho assim, que só a questão é a seguinte, ou é verdade, se é verdade a gente não precisa se estressar, se preocupar, ou é mentira, e se é mentira também a gente não precisa ficar, né? Porque tem coisas que são absurdas de fato. Então, tem muito da nossa participação quando a gente vê alguma coisa. O que eu faço, geralmente? Eu ponho no Google. Eu vejo uma coisa lá absurda. As fontes, né? Vou pro Google, aí eu vou buscar. Só que isso a maioria das pessoas não faz. Vende como uma verdade. E às vezes a gente também tem que
é nesse sentido. Eu não sei se é ignorante ou se, né, a gente acaba, não dá para dar esse crédito, porque é isso que às vezes as pessoas querem, né? Só voltando assim, que essa discussão é uma discussão que se estende para a vida toda, né? Tem muitas nuances, né? Eu acredito que houve aí um descumprimento sobre a lei da informática, né? A informação. Da informática e da informação, né? Agora, a requisição parte da professor, Polícia Federal, eu porque... não sei como é que aquele cara procurado pela Interpol, e aquilo ele cometeu horrores, tanto que vazou, né, do país, né? Está ainda por trás disso aí, cara. O cara, pelo amor de Deus, o cara não tem escrúpulo. O cara é bandido. Essa que é a discussão da imprensa. A imprensa entende que é uma perseguição política e, em virtude disso, se torna uma questão mais... Eu não quero entrar, não entramos em mérito em nenhum nesse sentido. O que muitos da imprensa criticaram esse bloqueio porque veio com um véu de evitar pedofilia, porque no Telegram tem muito crime, tem isso, aquilo, mas o objetivo dele é caçar o Alan. Ele quer o Alan. Mas tem que caçar mesmo, com certeza. Prender e jogar fora a chave. Isso é a questão, é uma questão que não... Então, o que se coloca é esse problema, que está mascarado com uma perseguição, e isso é perigoso. Agora, ótimo, é o Alan, mas daqui a pouco é o Jair, daqui a pouco a Marca. Justamente. É esse o sentido, é esse o perigo. Dois lados, né? Os dois lados. Então, que nem a professora disse, concordo só plenamente. Ser vítima do fake news que tu vai sentir na pele. Exatamente. E daí tu fica... Porque eles destroem a reputação. Esses cancelamentos na internet, eles são terríveis. E tu não adianta tu poder te pintar da cor que tu quiser, que tu não te salva. Não te salva. Então é muito perigoso. E nisso que a professora também colocou antes, concordo plenamente, só a alegação é a seguinte, que, por exemplo, a pessoa que cometeu aquele delito, enfim, de jogar, a gente não concorda, né, mas existe uma punição, a lei tem punições. Então o que a gente tem que bater, a gente não pode se conformar com essa medida arbitrária, a gente tem que fazer com que exista leis que protejam essa questão, porque a internet é muito nova, então tem muita coisa surgindo agora que a gente a gente fica assim, à mercê. Então, que exista uma regulamentação que, de fato, proteja nesse sentido, diga isso, né? Está sendo regulamentado nesse sentido. Porque, para a maioria dos casos, a lei já, se você for ofendido por alguém na internet, você tem um remédio de ser... Tem a jurisprudência, mas o que eles estão questionando que ali não tem como tu identificar, porque não tem nem o e-mail e nem o CPF. Porque se o cara está fazendo isso sem e-mail e CPF, está sabendo que está fazendo uma coisa ilegal. E é um crime. Professor Everson Marca, porque eu preciso ir para o intervalo comercial. Tá. Se empolgamos. Para a gente concluir, o direito sempre chega atrasado, né, professor? Pois é. Vamos lá, então. Se me perguntarem se eu sou defensor da liberdade de expressão, incondicionalmente sou, né? Todos devemos ser, mas nessa questão aí tem uma situação jurídica, né, que já aconteceu com outros aplicativos e que em outros momentos o remédio foi o mesmo. Nós ficamos sem WhatsApp, não sei se vocês se recordam, por algumas horas, em determinados dias, né? Porque houve lá um bloqueio judicial. Né? Nós ficamos sem a conta do Facebook pela mesma razão. Né? Então, me parece que essa grita que houve em relação ao Telegram, né? Que não houve talvez lá tanto quando ocorreu os outros bloqueios, é porque ali no Telegram hoje é o local de disseminação de fake news de um projeto de poder, né, que está instalado, né, e que faz uso dessa ferramenta. Né? Nós sempre temos que colocar dois valores, muitas vezes no direito, dois valores em discussão, e você tem que, muitas vezes, optar por um. Né? Afinal, na situação lá da transfusão de sangue, você opta pela vida ou pela religião? Né? Aqui me parece que é uma situação quase que semelhante. Né? Você opta pela
a nossa democracia, né, ela se dá a partir de uma eleição direta, com direitos iguais, ou pelo menos deveria ser, né? E quando você coloca em risco isso a partir da disseminação de fake news, você está colocando em risco a nossa democracia. Então são valores, né? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que seja, né? E a nossa democracia. Embora tenha sido um ato autoritário, né? Talvez tivesse outras possibilidades de solução, né? Eu não discuto isso. Eu acho que se tivesse outras, deveria ter sido tomadas outras, né? Do que simplesmente o bloqueio. Mas veja que agora resolveu-se. Apareceu o dono do... Né? Quem responde pelo aplicativo. Afinal, a internet não é uma terra sem lei. Existe lei também para aquele espaço, né? Nós podemos opinar sobre todos os assuntos e temos o direito, né, e muitas vezes o dever de opinar. Né? Agora, o que nós não temos o direito de cometer crimes, né, pela internet. Né? E você inventar algo e você disseminar algo é um crime. Né? E como é que você combate isso? Né? Num campo sem lei. Né? Você tem que ter regras. Eu acho que a sociedade tem que ter regras. Eu não entendo que nesse momento o simplesmente bloqueio pontual de um aplicativo, né, embora, né, possa ser o indício de que algumas coisas piores poderão vir, né, no sentido de nós perdermos as nossas liberdades. Mas pesando as duas coisas, eu de fato pode fico... ser um mal menor, né? Eu só penso que é um mal menor. Tem o mal, por exemplo, né, existe o cara que fez o mal, ele que seja ele que seja o atingido. Às vezes todo mundo tem que pagar por alguém que está fazendo. Eu nem sei quem é o Alan ali que vocês falaram, mas eu não sei se era por causa disso que foi Alan bloqueado. Santos, claro. Não sei quem é. Ele é o... Tá, mas enfim. O que está foragido? Eu acho que o problema não é esse. O problema é você notificar a empresa Telegram, né, que você precisa de alguém que responda por ela para identificar o IP ou sei lá o quê, e você não saber onde é que está essa empresa, quem é que responde por ela. Isso é legítimo. O Telegram tá em Dubai, ele é russo, mas ele vive em Dubai. Mas enfim, né, o Facebook e o WhatsApp e o Instagram e o Twitter, todos têm uma empresa que responde, né, civilmente, criminalmente aqui no nosso país. E eu acho que o problema não é o Alan, não é o Alan, é a empresa não dizer quem é que responde por ela. Não tem ninguém que responde por ti, então tu não existe. Então vamos cortar. Então, né, é assim que funcionam as empresas, né? Se eu não estou registrado aqui, não vem ali a prefeitura e não me fecha. Me parece que é isso. Virtual também isso é legítimo. Sentido. Legítimo ter Alguém tem que responder, né? Alguém tem que dar a resposta, né? E eu preciso dar uma resposta pro Johnny da técnica que tá com a luz piscando pro nosso intervalo comercial. Um abraço para Melissa Mioto, a Lorena Volpe Curso e a Ana Leschman, que estão adorando a bancada dessa noite. Hoje a bancada é totalmente tranquila. esquerda. Nós vamos para um rápido intervalo na sequência para a gente encerrar os comentários da noite, as repercussões e qual será o destino da guerra da Ucrânia. 2 minutos e eu tô de volta. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto!
Mais entretenimento em um só lugar, com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Muito bem, eu falei que era 2 minutos e nós já estamos de volta agora para o nosso último assunto. Neste último bloco, a gente tenta fugir, mas não dá. O conflito na Ucrânia sempre tem repercussões semanais que vão desde as bombas que caem aos arredores de Kiev até a inflação que recai sobre o preço do pão e da gasolina. Porém, na semana passada, um evento acaba chamando a atenção. A Rússia rejeitou a decisão da Corte Internacional de Justiça, que seria o órgão máximo, vamos dizer assim, da justiça internacional, sediada em Haia, na Holanda. O Kremlin rejeitou a decisão e diz que não pode levar em consideração o que foi tomado pelo Tribunal Internacional. Nas palavras de Dmitry Peskov, um dos representantes russos, enfatizando que existem 2 lados no conflito. E na última sexta-feira, até então, quem não se manifestava, a China, através do seu presidente Xi Jinping, falou ao telefone por videoconferência com o presidente norte-americano Joe Biden e diz que o conflito deve cessar o mais breve possível. Na opinião da bancada, a guerra na Ucrânia e a rejeição russa à Corte Internacional de Justiça e a opinião chinesa leva a esse conflito que já se arrasta há 23 dias, 26. Se não 26 dias. Qual será o desfecho ou a continuidade? Professora Eliana Cherry, a última vez que falamos do assunto, lá no final de janeiro, nós dissemos que chegamos à conclusão que talvez a guerra não ocorreria, e ela ocorreu. Eu vou começar justamente por aí, né? Na última participação, não vai ter conflito, não vai passar de ameaças e tal, né? Bom, o termo guerra, ele é um termo que talvez não seja o adequado, né? O que está ocorrendo é um conflito entre 2 presidentes, né? Que está atingindo, sobretudo, a população ucraniana. Naquele encontro, né, eu trouxe alguns aspectos da geopolítica aí envolvida, né, inclusive da participação e dos desejos da OTAN e dos Estados Unidos, e a gente tem percebido, e nisso eu fico feliz, porque a gente tem percebido e acompanhado, né, que realmente é isso que está acontecendo, né? Há uma disputa territorial entre o Ocidente, vamos dizer assim, né, sobre o leste europeu e aí cutucando a Rússia. Num conflito não há inocentes. Nenhum dos 2 líderes são inocentes, né? Eu vejo às vezes as pessoas, e sobretudo a grande imprensa do Ocidente, colocando muito assim, coitadinho do presidente ucraniano, ele está falando para não sei quem, olha, ele não está sendo ouvido. Tá, e tu traz 2 relatos da semana passada de uma negação por parte da Rússia, né? Só que a gente também observou as negações por parte da Ucrânia. E isso também não vem à tona.
Então, de novo, não há inocentes, né? Há um avanço aí da Rússia sobre um território que até 2014 estava combinado que não haveria aí a intervenção do Ocidente, sobretudo da OTAN e dos Estados Unidos. A gente tem aí a postura dos democratas, que é extremamente intervencionista nos demais países, e agora chegou, infelizmente, a questão da Ucrânia, né? Não há interesse da China em entrar no conflito até agora, por enquanto a gente pode ficar aliviado, ou eu não vou dizer isso, né? Porque daqui a um mês a gente diz assim, não, acabou tudo, né? A China resolveu... Essa previsão a gente não pode errar. Né? Não quero mais fazer previsões nenhuma. Mas é muito sério o que está acontecendo, né? E quando a OTAN, o Ocidente, né, esses países resolvem bloquear as contas, as possibilidades da Rússia a nível econômico mundial, isso não vai ficar assim, né? A gente já está sentindo aí outras reações por parte da Rússia e até o momento eu percebo que é extremamente assustador pensarmos que eles estão se metendo com um governo que tem, além do potencial bélico enorme, tem uma capacidade de se autogerir, autogovernar por muito tempo. Estou falando no caso da Rússia. Se ela vier a ter o apoio da Coreia e da Coreia do Norte, né? A Coreia do Sul jamais, da Coreia do Norte e da China, então essa sobrevida da Rússia vai se estender por muito tempo. O que não vai sobrar é a Ucrânia. Me parece que a discussão hoje ela toma outra dimensão. É o conflito Rússia-Ucrânia ou é o conflito Rússia e a OTAN e os Estados Unidos, né? Quando eu não deveria fazer essa analogia, mas quando do primeiro conflito mundial a gente sabe que e do segundo que a questão territorial é a última gota num copo de água que estava para transbordar e começa a transbordar. A questão territorial da Ucrânia, a gente já sabe, ela é muito importante para o gás que vai para a Europa, muito importante os portos, tanto que a Rússia, estrategicamente, ela está tomando toda a região portuária e a capital. Agora, independente da questão econômica, política, geopolítica, a mim, Eliana, historiadora, o que é importante é perceber o quanto, de novo, a sociedade civil é que está, não gosto do termo, mas enfim, pagando a conta, né? É que está sofrendo. Ok, ponto. Está sofrendo homens não. Crianças, velhos, mulheres. E os homens? Então, eu quero aqui... Não estou puxando o lado para a Rússia, mas quero que as pessoas se deem conta que os homens não podem sair da Ucrânia, com raríssimas exceções. Eles estão proibidos, porque eles têm que pegar em armas, querendo ou não. Então, eles mostram, a grande imprensa, ela mostra assim, 15 mil homens de outros países estão fazendo caminho contrário na Ucrânia. Tá, são 15 mil, mas... os ucranianos não podem sair. Independente deles quererem, deles terem que prover aos seus filhos, há um limite de crianças que depende do sustento do ucraniano, que aí ele pode sair. Os demais não podem. Então, eles estão refém também do seu governo. E aí ninguém pergunta, né? Tu quer ficar, tu não quer ficar. Guerra é ruim para todo mundo. Não deveria existir. Não tem um mais bonzinho, menos bonzinho, que está certo, que está errado. Guerra é guerra. É o mesmo quando as pessoas dizem assim, o Joãozinho, durante a ditadura civil-militar, ele quase não sofreu tortura, ele só sofreu tortura psicológica. Não tem tortura mais ou tortura menos. Tortura é tortura. Guerra é guerra. É a sociedade que está pagando o preço, que está morrendo, né? E tem uma questão, essa questão do preço do alimento, do combustível.
que tá caríssimo, né? Tá difícil até para ir trabalhar, mas enfim, tudo isso é desencadeado ainda mais pela guerra, mas também existe sem guerra. Né? A questão do trigo no Brasil sempre foi muito presente. Se usa muito, né? Se usa muito, se culpa muito um evento pelas mazelas provocadas pela sociedade. Isso é terrível. Né? Porque, tirar proveito. Tirar proveito. Agora a culpa... Tem uma oportunidade de justificação. Aí eu já tenho ouvido até pessoas dizer, mas aquele que está lá em Brasília, agora ele vai se favorecer, porque ele vai pôr a culpa no conflito por causa do preço do combustível, né? Então as pessoas têm que perceber que conflito, guerra, não deveria existir. Mas quem provoca isso? A ganância do ser humano. Eu quero tal território, vou invadir agora aquele território que antes não era ameaçado. E quem é que está pagando por tudo isso, não é? Eu repito, assim, eu não gosto do Putin, né? Até porque ele foi eleito democraticamente com 140% dos votos num determinado momento, né? Todo mundo vai lembrar disso, né? Foi uma eleição... E o oponente meio que tomou veneno por conta própria. Coisas assim, né? Muito ligadas ao poder, que parece, assim, coisas das monarquias modernas E ele europeias. referendou a sua reeleição até 2038. Isso, vai viver, né? É tipo alguns aí no Brasil que vivem eternamente, né? Mas tudo bem. Agora, quando eu vejo o tal do presidente ucraniano, eu respiro 2 vezes, porque assim, carinha, primeiro, eu não conheço ele, tá? Eu só sei que ele defende, ele dá liberdade interna para grupos neonazistas. Até o Fantástico ontem publicou isso. Eu disse, meu Deus, alguma coisa está acontecendo no mundo, não é? De camiseta. Tu é presidente de uma nação, né? Em guerra. Em guerra. Aí ele, porque eu gosto muito de trabalhar com essa questão da imagem, da imprensa, né? Quando ele aparece com aquela camisetinha verde dele, né? Eu posso estar enganada, mas a minha leitura assim, é populista. Olha, eu estou aqui sem mangas arregaçadas, ao lado do meu povo, né? Aquela coisa assim de populista é diferente de popular, isso fique bem claro. Aquela coisa assim de angariar apoio mundial e tal. Cara, tu aceitou o conflito, vamos assumir a tua parte. É a população do teu país que está morrendo. Então, é muito complexo, não é? Concordo plenamente com o Francisquinho, gosto muito do Papa Francisco, né? Assim, o melhor via é a via diplomática. Agora, como colocar em curso uma via diplomática entre o Ocidente e o leste europeu e a Rússia, com milhões de pessoas sendo expulsas? As que conseguem sair, porque nem todas conseguem sair. Não há, e aí eu vou parar de falar, porque senão fica uma aula, né? Isso é horrível. Não há como desgrudar da nossa memória as cenas do Holocausto. Quando a gente vê, aqui, eu ao menos faço essa relação imediata. Né? Aquela peregrinação de homens e mulheres. Crianças. A primeira imagem que me veio, Tiago e colegas, foi das pessoas entrando naqueles vagões e sendo levados para os campos de concentração. Parece que não é isso que está acontecendo. Porque me parece que há uma solidariedade de alguns países, né, que estão estão abraçando essas pessoas, a Alemanha principalmente, a Polônia como uma via humanitária e tal. Por outro lado, e olha, é só possibilitar reflexões. Por outro lado, a quantidade de denúncias e de perguntas. Para onde estão indo os órfãos? A imprensa, não a grande imprensa internacional, ela vem questionando o envio de 150 órfãos que foram retirados bem no começo do conflito. Retirados de um orfanato, foram colocados em vagões, né, e enviados. E não sabem para onde essas crianças foram.
Então, o tráfico de órgãos, o tráfico de seres humanos, o babaca do brasileiro que colocou para o céu, mas eu mandei um recadinho só para os meus amigos de que as ucranianas estão disponíveis. Brasileiro, ele é deputado? Deputado estadual de Sim, São mas Paulo. ele Deputado, né? Isso a gente esquece, né? Aquele Jesus. lá, né? Aquele grupo ali, né? Então a gente percebe o quanto a humanidade há muito tempo não é humana, não é solidária, não é colaborativa. E conflito não tem lado mais ou lado menos. Essa é a minha opinião. Professor Everson Marca. Olha, primeiramente também rememorar, né, que há alguns dias atrás estivemos aqui e nós apostávamos no não conflito, né? E você trouxe aqui o Papa Francisco, né? Eu trago a fala do Lula, né? Do presidente Lula. Não existe lógica, né? No momento em que você parte para agressão, né? Em qualquer discussão, isso no nosso dia a dia. E quanto mais você, né? Em nível catastrófico, como a gente está vendo aí, né? As situações postas, né? Então, torcer, eu acho que é o momento de a gente torcer para que as coisas amenizem, né? E se encontre uma saída diplomática para esse conflito, né? Porque arrefecer o conflito é nós irmos à bancarrota, eu acho, todo mundo. Então torcer para que as mentes humanas, né, que estejam à frente das grandes decisões, né, possam ter um mínimo de humanidade, né, de solidariedade, né, e revertam as suas decisões, né, ou tomem as suas decisões a favor de um retorno a uma vida pacífica. Né, todos merecem, né, especialmente as pessoas que lá vivem. Né, mas, como a gente sabe, repercute mundo afora, e há justificativas, inclusive, para maldades que são feitas no mundo afora, né, a partir daquilo lá. Então, né, que as coisas sejam o mais rápido possível distensionadas. Antes de passar pro... Desculpa. Não, é isso. É que o professor estava falando, eu estava lembrando da fala da professora, e passando a palavra para o professor Jair Mioto e a Karina, que também é formada em História, então a gente tem que revolver as páginas da história. E tu falaste na memória do Holocausto, e eu fico com uma interrogação do tamanho de um elefante. Como se sente o polonês nessa circunstância? Por que o polonês? Porque o polonês foi o primeiro a ser invadido pela Alemanha nazista, né? A queda do gueto de Varsóvia é a grande marca do começo da Segunda Guerra Mundial. Então, o polonês luta contra a Alemanha nazista. Quando a guerra acaba, ele se nutre de esperança de que, enfim, a liberdade chegou. Só que não, a cortina de ferro traça e a Polônia é incorporada pela União Soviética. Então, ela vai ter essa liberdade em 1991, quando a Polônia se torna Estado soberano de novo. E agora você tem aí o polonês à beira de um conflito, porque a Ucrânia é logo do lado. E tu tem aquele fantasma soviético, né? Putin é um filho da KGB, então ele carrega esse instinto soviético de repatriar territórios. E tu tem uma Polônia na zona do euro, que se moderniza, que tenta avançar. E esse é só um dos paradoxos que me vem na cabeça agora. Porque essa população também foi extremamente sofrida. E agora se vê, de novo, né? Acho que a guerra ela ocorre em vários lugares do mundo, né? O Oriente Médio está em guerra há 60 anos. Os conflitos na Síria destruíram todo o país. Afeganistão, Irã, Iraque, enfim, todos esses países do Oriente que guerrearam. América Latina. Só que agora, parece que a guerra, quando chega na Europa, a gente tem que... Relembra muito, acho que é muito... Sim. Parecido com as guerras mundiais. E aí a gente volta... assim, né? O lugar é muito perto. E ocorreu uma coisa que, se me permitem, e aproveitando o ensejo.
eu ouvi assim poucas palavras, né, tanto do André, né, que tem muito contato com a Polônia, mas tem um rapaz que ele veio da Polônia, ele é polonês, se não me engano, russo, ucraniano, alguma coisa assim. Da região. Que ele tem a filha aqui estudando Tiradentes. Hã? Arthur. Isso, Arthur é polonês, isso. As falas deles, assim, são, né, de dor, né? Há uma dor, assim, pelos amigos, pelos conhecidos, pelas pessoas com quem eles conviviam. Acho que vale a pena. Não sei se ele já veio aqui. Ok, acho que é uma boa pedida. Então é uma sugestão de pauta aí, né? trazer o nosso amigo Arthur aí para falar sobre isso. Acho que eles têm uma visão assim de dentro, né? Porque ele conviveu com essas, né? Ali na esquina, nas divisas, né? E me parece que é uma convivência em determinado momento foi bélica, mas em outros ela é amistosa, porque são, né, vizinhos. Não sei, apenas como sugestão. Não, sempre cabe a lembrança nessas horas que a gente tem esses briefings, esse brainstorm dessa situação. Professor Jair Mioto. Nós temos com outro impasse da democracia ali, né? Quando você comentou que aquele povo não tinha escolha, né? Foram obrigados os homens a ficarem e deu. E que aquilo também pareceu o holocausto, né? Entendeu? Mas eu acho que isso aí até foi muito pouco. Quando tu assiste as cenas do que os americanos fizeram no Iraque. Aquilo lá foi muito pior, né? Com armas químicas, e ninguém comentou, né? Como se fosse nada, como se aquele povo não tivesse sentimentos, né? Então, aí a gente pede de novo mais aonde? Às vezes a democracia, ela tem suas falhas, né? Por exemplo, a Ucrânia é um país livre. E eu quero entrar voltando. Qual é o problema? O que me impede? E aí eu te pergunto o seguinte, agora os outros que estão lá do outro lado, sabendo que a qualquer momento tem os mísseis virados para eles, aí a democracia vai aonde? Aquela vez lá que aconteceu aqui na Baía dos Porcos, em Cuba, quando os mísseis estiveram apontados para os americanos. E aí? Agora, quando é o outro lado, eles não veem, né? Por exemplo, as pessoas estão vendo o que ali? A população civil, né? Com despreparado, tá? Que era um palhaço, um comediante e um cara completamente sábio, né? O cara que era o cérebro, inteligência da KGB, que veio se preparando na economia, com armamentos e entre outras, e veio avisando ele, entendeu? Ele veio avisando, ó, larga a mão, cai fora, oportunizou o povo de cair fora, e ele está fazendo o que ele está insistindo, né? Amanhã depois, quando a Rússia vai se ver que tem outros países envolvidos, no momento, a arminha química aí termina a guerra ligeirinho, né? Que para mim já devia ter terminado. É claro que também não é assim, vai valer sempre a lei do mais forte agora, né? Mas tem que se colocar também na situação da Rússia, né? Tu tá aí, tu tá protegendo o teu território, cara, e 800 quilômetros daí, a qualquer momento, tu sabe que existe um grande conflito entre Oriente e Ocidente, a qualquer momento tu tá com o míssil virado ali, porque os caras se dizem que são democráticos e querem entrar pra OTAN. Eles não levam em consideração esses tipos, né? Tem uma questão que também é essencial, foi a fala do presidente ucraniano na semana passada, dizendo assim, pô, cadê o apoio dos Estados Unidos e da OTAN? Mas agora furar mais embaixo, minha querida. Exato, porque ele estava esperando, né, o tal do apoio. Realmente, os ucranianos, eles estão resistindo mais do que se achava que poderia. E aí o Biden diz assim, não, mas eu estou mandando armas, né? Estou mandando suprimentos. A OTAN diz assim, nós estamos mandando ajuda humanitária e também armas. E eu disse, mas cadê o apoio? Ele está se sentindo, né, traído, de certa forma, pela própria OTAN. Pela própria OTAN, porque ele sabe que ele sabe que ele foi aí por um caminho muito, muito perigoso. E os Estados Unidos têm medo. Se por acaso se envolver nessa guerra, a tendência da China é para ir para a Rússia. E os demais países aí o furo é mais embaixo, né? E nós temos só que fazer um parênteses. Os russos desconsideraram a decisão da Corte Internacional de Justiça. Esse era o fato que nós abrimos o debate.
mas quando George Bush invade o Iraque atrás de armas químicas, também desconsiderou o Conselho de Segurança da ONU, desconsiderou as Organizações das Nações Unidas e tudo foi passado por cima e a guerra foi feita. Então a gente quer em nome da democracia dos Estados Unidos. Queria salvar o mundo. E na Síria e em outros lugares, mas tem que botar um freio, eu acho, nesse lado. É complicado, né? O que a professora falou, a guerra todo mundo perde. Todo mundo perde. Então é uma coisa muito triste que a gente fica, parece que claro, talvez pela maior, por ser mais noticiado e toda essa questão, por ser ali na Europa, muito próximo de onde aconteceram os eventos das guerras mundiais, a gente vai vendo, né, aquele nascimento, aquele início das guerras, e a gente vai pensando, será que vai parar ali? Porque vem aquela memória, toda a memória das pessoas saindo, e aí eu digo, imaginem a gente aqui colocar uma roupinha na mala e então não sei, às vezes é preferível até a morte, porque tu vai pra onde? Tu vai fazer o quê? Eu vou pra outro país e tem isso. Nessa ocasião parece que outros países estão acolhendo, mas vão acolher essas pessoas para fazer, vão botar essas pessoas em que condições lá naquele país? E faço um parênteses. Você, estranho em outro país europeu, que eu estou te favorecendo, que eu sou tão querido que vou te acolher. O europeu não pede muita licença para te pisar em cima. E aí então você, estranho, tá aqui. É isso que é em toda essa, que pesa em toda essa situação. 2 dicas para os nossos ouvintes, assistentes, lá o que a gente diz. Telespectadores, ok. Assistam o filme Tempos de Paz, que é sobre um polonês que vem para o Brasil bem no finalzinho da Segunda Guerra, maravilhoso. E a outra dica é leiam Zygmunt Bauman, Estranhos à Nossa Porta. É esse medo do desconhecido ser humano. Você tem um êxodo hoje na Ucrânia, todo dia atualiza, né? Inversamente descem as notícias da pandemia e sobem as notícias da guerra. Então agora esse é o novo fato. Mas aí cada dia você vai acompanhando. Então a gente desde o começo começou acompanhando. Hoje são quase 11 milhões de pessoas que oficialmente deixaram a Ucrânia. Para onde você coloca 11 milhões de pessoas na Europa? Comece a fazer essa conta também. Né? Outros países vão repatriar e tudo mais e tal, mas são pessoas que são refugiadas de guerra. E você reconstruir a sua vida, eles saem com uma mala. E agora há uma solidariedade, né? Por pena, por dor. Por quanto tempo? Isso passa. Isso passa, mas o que não passa é a nossa audiência qualificada. O Jaime Giroto, que manda um abraço pro professor Mioto. A Ana Maria Mioto, que também dá parabéns à bancada. O Agenor Guadagnino, que manda um abraço aqui para toda a nossa bancada. E pergunta quem que assiste o Fantástico, porque assiste o ponto a ponto, né, professor? A Maristela Lorenzetti, o Attila Kogan e a minha mãe, Maria Dolores Ilha. Um abraço para ela também. Tem que mandar abraço para a mãe. Eu agradeço muito a presença de todos os professores, historiadores dessa bancada de hoje. 22h50 é prova de que a conversa avança e a nossa iniciativa de opinião cidadã e popular também é importante. Agradeço aos nossos patrocinadores, Unimed Vale das Antas, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores, Arte Móveis e Supermercados Porta. Iniciativa privada também é importante nessa iniciativa. Agradeço a todos vocês e o Ponto a Ponto retorna segunda-feira que vem, às 21 horas, aguardando quais são os fatos que vão decorrer nessa semana. Conecta Mais TV é muito nossa.